Deus, eu quero te agradecer pela vida do Felipe. Hoje ele está em carreira dupla, já esteve aqui a manhã inteira no curso de noivos e agora está fazendo o segundo turno. Tomara que ele não cobre hora extra. Mas se ele cobrar, o patrão aqui é rico, que é o Senhor. Vai pagar e não vai ficar devendo nada, porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Pai, nós abençoamos a vida do Felipe, abençoamos a vida da Bárbara. Te pedimos, ó Pai, Seu Deus, que o Senhor continue falando a vida do nosso irmão e que nessa noite nós possamos usufruir daquilo que o Senhor tem depositado no coração dele, que ele seja bênção aqui no nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Estava comentando com a minha esposa, Babi, que a gente começou o dia entrando por... Se bem que não foi por essa porta, foi pelo estacionamento aqui no fundo, e terminando o dia de sábado, entrando por essas portas aqui da comunidade. É muito bom estar aqui e estar com todos vocês aqui também. A última vez que eu estive aqui com esse privilégio de estar à frente de vocês nos jovens, estava só o louvor, o pessoal ali do som. É muito ruim ver essas cadeiras vazias aqui, e é muito bom ver que os jovens estão aqui no sábado à noite. Irmãos, como o Gustavo falou, a gente vai estar no Clube do Livro aí, Mais que um Carpinteiro, e eu vou trazer esse título do livro, não vou puxar o Clube do Livro agora, tá, Vanessa? Fica tranquilo, não vamos dar spoilers. Quem quiser saber mais, esteja lá com a gente. Mas esse livro é interessante pelo nome, Mais que um Carpinteiro. Aí você pensa, tá, de quem que ele vai falar? E por que ele vai falar que é mais que um carpinteiro? O que ele é mais? E o tema que eu vou falar com vocês hoje vai ser justamente sobre esse identidade. Estamos numa série de interações e choque de gerações. E muitas vezes percebemos que o choque de geração acontece por questões de identidade. Meu pai e minha mãe não entendem o que eu estou sentindo, o que eu sou diferente, eles não passaram por isso, e fica uma bolha do eu, e não entende também a realidade dos pais. Nós vamos trabalhar hoje aqui com um tema que surgiu no Antídoto, na verdade, e eu estou vendo algumas pessoas aqui, Paulinho, Vanessa, Luiz estava aí também. Se eu esqueci alguém, eu não estou enxergando, só levantar a mão aí, tá? Quem perdeu, não perdeu, né? Perdeu só o dia, que foi bom, teve um cafezão da manhã aí. Mas a pastora Elise e a Vanessa falaram assim, Felipe, vamos levar isso para o culto de jovens, porque é muito importante. E aqui vai ser um pouquinho diferente, talvez você nunca tenha escutado isso num culto evangélico, eu vou pedir para você usar o seu celular. Eu só vou pedir para você não ficar nas redes sociais, tá? Não vai ser isso. Vamos exercer aqui o domínio próprio, parte do fruto do Espírito Santo, né? Então vamos ver se a gente realmente está caminhando com Deus. Então você vai usar seu celular, primeiro para o aplicativo da Bíblia, que muitos trazem a Bíblia no aplicativo, e ao longo da nossa noite aqui vou dar algumas instruções para vocês, ok? Não fique bravo aí, tá, Gustavo? Vamos ver se o pessoal realmente está caminhando aí e está exercendo o domínio próprio. Pode. Vivi, vai ser para o final, né? Espero que ninguém tenha pego o spoiler aí. Vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Para quem me conhece também, meu nome é Felipe. Eu não mudo de nome de acordo com a circunstância. Tenho 32 anos, sou casado com a belíssima Babi Nobre, que agora é Babi Nobre Soares. Sou filho do Marcos e da Inês, irmão do Daniel, pastor Daniel aqui da comunidade. Minha sogra está aqui, dona Joaquina, que sempre ora por mim também, além dos meus pais, da minha esposa, do meu irmão. Sou formado em TI, com mestrado em administração. Sou professor, né? Estou como professor, já tive uma carreira também na parte de coordenação de cursos. Na área de TI, já trabalhei bastante na parte técnica, ali no hard mesmo. E atualmente estou como coordenador de projetos em squads, né? Em times relacionados ao desenvolvimento de dados. Sou uma pessoa muito amiga, sou uma pessoa muito fiel, gosto de estar ao lado daqueles que eu amo. E daqueles que eu não amo, eu tenho que aprender um pouquinho mais a querer estar do lado, porque é difícil. É muito fácil estar do lado de quem a gente gosta, de quem a gente ama. Sirvo aqui na igreja desde final de 2009, início de 2007, quando eu fiz o Encontro com Deus em agosto de 2007. Aí eu fui para Querite, depois comecei a envolver com os jovens. Na época eu era jovem, tá, pessoal? Podem acreditar nisso. Depois foi passando... Encontro com Deus, também servi lá. Nos últimos 2 anos estou no curso de noivos, como o Gustavo falou, agora nos jovens novamente, e tem sido bênção essa caminhada.
E por que eu estou falando isso? Porque eu estou a fim de dar meu currículo e conseguir alguma vaga em algum lugar. E só esse cara ele deve ser legal e tal. Não estou falando isso por causa disso não, pessoal. Eu estou falando isso para você começar a pensar na sua identidade. Muitas coisas eu falei aqui que estão relacionadas àquilo que eu exerço. Isso não é a minha identidade. Então, quando a gente tem um livro, por exemplo, Mais que um Carpinteiro, o carpinteiro não era a identidade de Cristo, era um ofício. E eu gostaria que você pensasse como que você se apresenta quando você encontra alguém, ou por alguma mídia social. Geralmente é prazer, meu nome é fulano, às vezes tem um apelido, pode me chamar de tal coisa. E aí, o que mais? Estou na faculdade, estou no colégio X, gosto de jogar bola, gosto de algum esportes. Isso são coisas que você faz. Quem você é? Então vai ser um pouco diferente a palavra hoje, porque nós vamos tratar sobre isso. Fica tranquilo que não vai ser nenhum tipo material de coach gospel, tá? Não vai ser nada disso. Busca autoconhecimento dentro de você, porque você vai encontrar a saída dentro de você. Não, você vai encontrar um labirinto e você não vai conseguir sair de lá. Coach é bacana, tá, pessoal? Mas feito certo. Está muito deturpado isso daí. O pessoal traz e é péssimo. Eu falo isso porque eu fiz uma formação e foi mais ou menos assim, 90% eu joguei fora e 10% eu peguei e realmente se aplica, mas está muito zoado esse negócio daí. Então você não vai encontrar a resposta dentro de você, você vai encontrar um labirinto e vai ficar só perdido lá dentro. Falo por experiência própria. Então, busque na palavra e tem alguém que você possa abrir o seu coração para poder te orientar. Pensa num labirinto. Quando eu fui com a nossa lua de mel, a Babi, a gente foi para Gramado e a gente visitou uma cidade, num caminho para Bento Gonçalves, que tinha um labirinto de planta, não sei qual era o nome da planta, né, mas ele tinha quase uns 2 metros de altura, você não conseguia ver por cima. E você entrava lá e você ficava meio perdidão mesmo, normal, não sei quem já teve um labirinto. Mas quem estava de fora tinha um espaço um pouco mais alto que conseguia enxergar lá dentro a confusão que estava acontecendo. Jesus sempre está fora do labirinto, né, ele consegue ver o que está acontecendo ali. E tem alguns irmãos, pastores, pessoa que você pode abrir o seu coração, que geralmente também vê, olha, eu já passei por isso. Não fique sufocado pelas paredes que parece que estão ali te aprisionando, e você fica mais ali afobado, não consegue respirar, e se perde no meio dali, se perde o seu norte, porque o seu norte começou a ser as paredes, que são as circunstâncias, e você perdeu um norte que está acima. Para a gente começar aqui, vamos começar sempre com a palavra, eu gostaria que vocês abrissem em Eclesiastes 7, versículo 1. Porque eu não vou ficar falando aqui só da cabeça, porque a palavra de Deus é viva, e nós vamos consultar sempre ela. Abrir aqui também, a gente tem um backup, né? Pode ser que a minha versão esteja um pouquinho diferente da sua, não fique preocupado com isso, é até bom quando a gente lê a Bíblia em algumas outras traduções, porque traduzir do hebraico para o grego, para um português ou até para o inglês é um pouco complexo. Então, quando a gente vê várias versões, eu até sugiro isso no seu aplicativo aí. Se você está acostumado a ler numa versão só, muda a versão, você vai ver às vezes uma palavra assim, nossa, eu não tinha pensado com esse sentido aqui. Hashtag fica a dica. Então, vamos lá. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Talvez na versão que você esteja lendo ali, comece com a boa fama. Provavelmente vocês devem estar com isso daí, né? Para quem nunca leu Eclesiastes, sugiro ler, mas você tem que estar um pouco alegre, porque você ler Eclesiastes parece um livro meio depressivo. Então, se você está meio assim, não leia nesse momento, vai ler outros livros, tipo Salmos, né, para te jogar para cima, mas não vai para Eclesiastes, não. No dia que você vai bacana, você lê Eclesiastes. Ele é um livro com uma sabedoria, Salomão escreveu, muito densa, mas assim, de uma realidade que parece assustadora. Quando você diz, nossa, isso aqui está tão direto, parece que está sem... como é que a gente pode dizer assim, sem um fofinho ali para a palavra chegar quando a gente lê, é porque ela realmente é direta. O versículo começa, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o nascimento. Bom, eu não lembro do dia que eu nasci, acredito que vocês também não lembram, mas todo mundo já viu o nascimento, ou já participou, alguém na família, um primo, alguma coisa assim, filhos, nós temos pais aqui que nasceram. É um dia de muita alegria. Agora, você vai para um funeral, para um enterro. É muito difícil você ver a alegria. E eu não estou falando de sorriso, gargalhada, porque a alegria tem formas de serem externadas. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi no falecimento do meu sogro, em 2018, a gente tinha acabado de casar.
foi um dos únicos, acho que o único velório que eu fui em que a gente viu não só a presença de Deus, que a gente vê isso muito nos velórios cristãos, mas uma alegria de gratidão pelo tempo que ele esteve aqui com a gente. Minha esposa até dançou no dia, foi algo assim, eu nunca vi uma dança num momento tão de luto, que a gente está ali fechado para o luto, né? Aí você lê e fala, nossa, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Salomão aqui estava meio deprê, né? Não estava consultando um psiquiatra aqui, não. Tinha que tomar um remedinho ali, porque ele está meio estranho. Mas o que isso quer dizer na cultura daquela época? Quando você nasce, e acontece muito assim, de nascer e pouco tempo depois, né, ter morrer ali, o bebezinho, ou 2, 3, 4 anos, morrer cedo, você não construiu nada na sua vida. Você não construiu o seu nome, você não construiu um legado. Agora, quando você falece, geralmente de uma forma natural, hoje, né, com seus 70, 80 anos, você já plantou, você já teve uma carreira, você já influenciou pessoas já te influenciaram, você já foi forjado ali no fogo por Cristo, você já deu frutos. Então, o que esse versículo está querendo dizer aqui? Que o dia da morte é melhor porque você passou por aqui e desenvolveu algo. Claro que a gente está falando aqui no conceito de Cristo, tá? No conceito de você foi usado por Deus para um propósito. Vamos lembrar que viver com propósito é diferente de existir. Você pode passar pela vida existindo e morrer. E você não fez nada relacionado àquilo que Deus tinha para você como propósito. Existir, qualquer um existe. Por isso que idade não quer dizer muito maturidade. Qualquer um pode chegar aos 30 anos, 40 anos de idade, tranquilamente. Mas o que ele fez durante essa caminhada? Então já vamos começar a pensar nisso daí. Estamos com jovens, estamos num momento muito bom para a gente poder acertar os nossos ponteiros. No hebraico, a palavra boa fama ali significa nome. Por isso que eu falo que é legal a gente ler umas versões diferentes, porque a gente está lembrando boa fama, e pensa em status, né? Boa fama, aquele cara ali era famoso, né? Salomão era famoso, cara, gente boa, vou seguir ele lá no Twitter da época, provavelmente. Mas não, aqui ele está falando do nome. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O pastor Márcio Valadão, ele conta uma história que ele estava no carro, ele ainda com os filhos pequenos, né? Ele, a Ana Paula, o André e a Mariana. E um deles, eu não lembro agora quem pergunta, pai, o que você, né? A gente está vivendo aqui e tal, mais ou menos assim, tem muito tempo que eu escutei essa história. O que você vai deixar, assim, o que a gente está construindo para poder deixar? E ele tinha falado uma questão mais material. Ele falou assim, filho, eu vou deixar um bom nome para vocês, um nome para vocês zelar. Então, os nossos pais trabalham para poder deixar um legado. E eu não estou falando só um legado financeiro, um legado de bens, de inventário, mas um legado social, um legado onde você vai e você fala, eu sou filho de fulano, filho de ciclano. E as pessoas reconhecem pelo testemunho dos pais. Infelizmente, muitas vezes os testemunhos dos nossos pais podem não ser muito bons. Eu não sei a realidade da sua casa. Mas eu sei que Deus pode mudar a história a partir de você. Então você pode ser aquele que vai começar a construir um bom nome. E é aí que Deus é especialista, de transformar alguma coisa muito ruim numa nova história. Então pare de olhar um pouco, porque meu pai e minha mãe são assim. Fala assim, Deus, o que eu posso fazer para poder construir um bom nome para o Senhor? Ok? Então, vamos lá. O que significa meu nome, né? Felipe. Quando eu era pequeno, sempre fui muito curioso, e lá em casa tinha um livrinho lá de significados de nomes, e eu gostava de vez em quando pegar lá no criadinho da minha mãe e ficar fuçando. Aí tinha um coleguinha que eu era amigo, olhava qual era o significado do nome, chegava no dia seguinte, sabia que seu nome significa isso e tal. Quando o significado não era muito bom, eu não falava. Principalmente quando eu era pequeno, eu era muito magrinho, e ainda era 4 olhos e vesgo. Então imagina se eu já falar alguma coisa para zoar no colégio, eu com certeza ia tomar uma paulada, né? Assim, bullying na certa. Então é melhor não cutucar, aprendi isso muito cedo, né? Não vão cutucar a onça com vara curta. Mas Felipe significa amigo dos cavalos. E eu achava isso muito estranho quando eu era pequeno. Amigo dos cavalos, eu moro numa cidade, custei a ver um cavalo na vida real. Meio estranho isso. E foi passando uns anos, eu lembro quando eu estava tirando carteira, meu pai me levava para autoescola, ia trabalhar, e eu ficava lá de manhã fazendo aquela parte teórica, muito legal, só que não, vocês vão passar por isso aí também. E aí, na volta, ele foi dar carona para um colega dele, e esse colega perguntou, qual que é o seu nome? Eu falei, Felipe. Ele falou assim, sabia que... Você sabe o significado do seu nome? Eu falei, sim, amigo dos cavalos. Eu falei, que legal, né? Vamos falar isso aqui de novo. E ele falou assim, tem esse significado,
mas tem um outro significado também que significa aquele que cuida dos cavalos. Eu falei, opa, perspectiva diferente. Interessante. O cavalo, pessoal, a Camilinha acho que não está aqui hoje, né? Camilinha que gosta muito de cavalos. O cavalo é um animal belíssimo, forte, veloz, capaz de... Era um meio de locomoção até algum tempo atrás. Antigamente a gente falava que quem tinha cavalo era pobre e quem tinha carro era rico, né? Hoje em dia qualquer um tem carro, mas você tem um cavalo, você é rico se você tiver um cavalo hoje. Ele é bacana, bonitão, você passa um cavalo assim galopando, aquela crina assim, você fala, poxa, que legal. Teve alguém que teve que cuidar daquele cavalo para ele estar naquele estado. E eu comecei a pensar nisso assim, opa, interessante. Por que eu comecei a achar isso legal? Porque na minha história dentro de casa, a maioria de vocês devem conhecer o meu irmão, Daniel, pastor aqui da igreja. Ele é 3 anos mais velho do que eu e mais ou menos 3, 4 meses antes de eu nascer, minha mãe já estava grávida, ele foi diagnosticado com artrite reumatoide juvenil. Uma doença autoimune que ataca as articulações, causando muita dor, enrijecimento, e acaba que o corpo ataca o próprio corpo, achando que algumas células são de fora, né? São estranhas e começa a atacar. Então, por exemplo, começa a corroer algumas questões de cartilagem. É uma doença muito, muito, muito pesada, principalmente nos anos 80, que se conhecia pouco, ainda se conhece pouco, mas é algo assim, doenças autoimunes são bem difíceis de ser tratadas. Então eu cresci num ambiente em que eu precisava de entender que existe um outro, e esse outro... Dani, você está me assistindo aí, eu não estou te chamando de cavalo, tá? Fica tranquilo. Mas alguém que era forte por dentro, mas por fora não tinha essa força quando a gente bate o olho. Questão de músculo, por exemplo, mas muito forte emocionalmente. E eu comecei a entender que Deus tinha me colocado nessa família para não ser só amigo dos cavalos, mas primeiramente para aprender a cuidar dos cavalos. Vocês estão, acho que, entendendo já que cavalo está associando com pessoa, né? E ao longo da minha vida eu sempre fui aquela pessoa que gostava de servir, que gostava de estar do lado, assim, de não preciso estar na frente, no púlpito, se vamos falar aqui na igreja, né, ou com o estrela principal. Não, eu acho mais legal quando a gente fala principalmente quando eu falo com meus times, eu falo assim, gente, não tem aqui ninguém que é a estrela principal. O nosso squad aqui é uma constelação, cada um vai brilhar aí naquilo que sabe. E eu tento gerenciar as pessoas assim nos meus times para tirar o melhor do que cada um, ao invés de falar assim, todo mundo tem que ser igual a mim. Pelo amor de Deus, eu sou uma das piores pessoas que tem, então não quero... Eu estou muito longe de chegar a Paulo e falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho que caminhar para caramba para poder falar aquilo ali. Então, meu nome significa amigo dos cavalos, ou aquele que cuida dos cavalos. Não era para ser esse nome. Quando eu nasci, a ideia era que meu nome fosse Bernardo. E a irmã da minha mãe virou e falou assim, nossa, eu nasci prematuro, fiquei 10 dias na UTI de alto risco, então nasci assim, bem pequenininho. Minha tia falou assim, nossa, mas ele é tão pequeno, Bernardo é um nome tão forte. E acabou mudando ali. E Bernardo realmente é um nome forte, significa forte como urso. Então você pensa assim, pô, quase que um guerreiro, né? Vem da origem germânica. Mudou meu nome e eu acredito que isso mudou a minha história. Por que eu estou falando isso? Porque Deus trabalha com a questão dos nomes na palavra. E já vou dar uma deixa aí para você, já comece a pensar no que significa o seu nome. Ah, Felipe, mas eu já pesquisei, eu sei qual que é. Calma, beleza. Já começa a remontar isso aí na cabeça que a gente vai voltar nisso daí. Lá em Atos 8, de 26 a 40, conta uma história de Filipe, que estava passando por um local, vê uma pessoa passando numa carroça puxada por cavalo, e ele escuta lá que tem uma pessoa que não está entendendo a palavra. Ele começa a correr do lado, imagina correr do lado de uma carroça, manter o ritmo e ainda explicar a palavra, haja fôlego. E ele explica a palavra para aquela pessoa, para a carroça, ele batiza, a pessoa entra lá e ele é levado para outro local para continuar pregando. O nome dessa pessoa era Filipe. Quando eu tive conhecimento da história, eu falei, olha, está fazendo sentido aqui o amigo dos cavalos, tem uma carroça, alguém ajudando aqui, para mim está fazendo todo sentido. E eu comecei a tratar isso na minha vida, assim, Deus, o que o Senhor tem com esse nome para mim? Ou o que você tem para a identidade para mim? Porque quando a gente olha em termos de identidade, a gente tem a nossa logo aqui, uma digital. Isso diz algumas coisas de identidade, te identifica unicamente. Mas isso te diz aspectos fisiológicos ou físicos, vamos assim dizer. O que você é além dessa identidade, dessa impressão digital? Então eu quero aí agora, você pode pegar o seu celular e começa a pesquisar significados do seu nome.
Se você já pesquisou e você já sabe, eu falo, pesquisa de novo. Você vai achar uns 2, 3 significados. Já vai abrir nas abinhas do Google aí daquilo que você achar. Ou faz um copy-paste lá para você mesmo no WhatsApp ou num draft lá do Gmail, alguma coisa desse tipo. Ache pelo menos 2 significados. Nós vamos começar hoje a entender o que você é a partir do seu nome. Eu não estou falando aqui, pessoal, de nada místico, não estou falando nada disso, não. Eu acredito que todas as coisas acontecem porque Deus determina. Então, a escolha do seu nome, Deus estava ali naquele momento. Ele não virou, estava cuidando de algumas pessoas, e na hora que virou, olha, já colocaram o nome aqui no fulano. Perdi essa parte, isso não acontece. Então, ao longo aí desse primeiro momento, eu gostaria que vocês fizessem essa pequena pesquisa. Vocês vão precisar disso ao longo da noite, tá? Então, realmente façam. Às vezes você tem uma junção de 2 nomes, acontece isso, né? Por exemplo, nome composto, pode pesquisar os 2. Ou às vezes você, assim, é uma mistura do nome do pai com o nome da mãe, pesquisa os 2, enfim. Eu quero que você comece a olhar um pouquinho para você de novo, mas a gente está trazendo tudo isso à luz da palavra, tá, pessoal? Enquanto você pesquisa aí, e você que está em casa também, eu convido a pesquisar, eu vou abrir em Gênesis e também convido você a pesquisar. Gênesis capítulo 17, versos 4 e 5. A palavra do Senhor diz: essa é a aliança que faço com você, você será o pai de muitas nações. A partir de agora o seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, pois eu lhe farei pai de muitas nações. Então nós vamos começar aqui, o que a Bíblia diz sobre os nomes. Nós vamos pegar todos os casos? Não, mas nós vamos pegar alguns casos para você entender que faz muito sentido isso. Então Deus, os nossos pais escolhem o nosso nome. Mas Deus ele pode chegar e pode mudar o seu nome. A gente vai ver que isso acontece bastante aqui na palavra. Então, Abraão foi batizado quando nasceu como Abrão. O que significa Abrão? Pai exaltado. Aí você pensa assim, tá, mas por que Deus foi mudar o nome dele? Na Bíblia, quando Deus muda o nome, significa que está mudando a história e pegando aquela pessoa e trazendo para um propósito muito importante, principalmente na história bíblica aqui, de ter um novo caminhar. E significa pai de uma multidão. E a partir de Abraão, Deus prometeu a descendência. Né? Saia da sua tenda, conta as estrelas, sua multidão vai ser maior do que essas estrelas. Olha o significado forte disso. Temos um outro exemplo também em Gênesis, capítulo 32. Vamos lá, capítulo 32, verso 28. Então o homem disse, de agora em diante já não se chamará Jacó, o seu nome será Israel, pois você lutou contra Deus e contra homens venceu. Temos aí mais uma mudança de nome, poucos capítulos à frente. Para quem não sabe, Jacó nasceu como segundo ali, né? Nasceu Esaú, primeiro eram gêmeos, Jacó nasceu segurando ali no calcanhar. Então Jacó literalmente significa aquele que segura o calcanhar. Imagina você chegando para a pessoa, e nessa época, o significado do nome, se você ainda vai em algumas tribos que existem no Oriente Médio, que guardam essa cultura dessa época, quando você se apresenta com o seu nome, a primeira coisa que eles vão falar é assim, o que significa isso? Porque para eles guardam essa questão da tradição do nome ter realmente um significado. Imagina você falar assim, prazer, meu nome é Jacó, o que significa? Aquele que segura o calcanhar. Assim, caramba, o que significa isso? Mas a gente vê na palavra que Jacó gostava ali de tentar dar umas... Pode ser uma rasteira, alguém falou. Eu gostava de passar a perna, né? E passou a perna em Esaú muito bem. E Deus fala assim, olha, você tá muito fanfarrão aí, acho que está na hora de eu intervir, porque se eu deixar só por sua conta aí, o negócio vai piorar. E ele muda para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. E se a gente vê, um pouco antes nesses versículos, a gente vê que Jacó realmente encontra um anjo ali do Senhor e passa a noite lutando contra ele e fala, olha, eu não vou deixar você ir embora, enquanto você não me tocar, enquanto você não vier sobre mim. Ele passa a noite inteira lutando contra o anjo do Senhor ali. Por isso que Deus muda o nome dele naquele local. Aquele que luta com Deus e prevalece. Jacó entendeu durante a sua jornada, quem não conhece pode ler um pouquinho mais a história de Jacó, e entender como que ele foi muito esperto, num sentido ruim, e como que Deus teve que chegar junto dele e falar assim, vamos mudar essa história aí. Inclusive, vamos mudar o seu nome, para quando você se apresentar, você entender que a sua história mudou, e mudou por minha causa.
Mas isso não acontece só lá em Gênesis, a gente pode ir em 2 Reis, vocês vão em alguns livros da Bíblia aí que muitas vezes o pessoal não abre. 2 Reis 23, 34. 34. A palavra do Senhor diz: o faraó Neco pôs a Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar do seu pai. Além disso, mudou o seu nome de Eliaquim para Jeoaquim. Eliaquim significa levantado por Deus. Então, quando a gente vê aqui que faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar do seu pai, a gente vê que Deus usou o faraó para poder pegar e falar assim, olha, você, estou tirando de um local e colocando para outro, eu estou te levantando, mas você não vai ser aquele só levantado por Deus, vamos mudar seu nome para Jeoaquim, que significa Jeová estabeleceu. Então, além de te escolher e te mover de lugar, eu vou te estabelecer aqui. Só que ele não seguiu muito bem, não. Se a gente pode ver aqui embaixo, fala, Joaquim tinha 25 anos quando começou seu reinado e governou durante 11 anos em Jerusalém. Joaquim fez o que não agradava ao Senhor, cometeu os mesmos pecados que os seus antepassados. Então, aqui tem um exemplo de Deus mudando o nome e a pessoa, não, mesmo assim, não entendendo e não trabalhando em prol da mudança que Deus fez na vida dele. Se a gente continuar em 2 Reis, no próximo capítulo, 24, no verso 17, nós vamos ler o seguinte. O rei da Babilônia nomeou rei a Matanias, tio de Joaquim, no lugar de Joaquim, e mudou o seu nome pelo de Zedequias. Então nós temos aqui mais uma mudança. Matanias significa dom de Jeová e passa para Zedequias, Jeová é minha justiça. Então Deus levantando uma pessoa para poder trazer a justiça de Deus naquele local. Você fala, agora as coisas vão dar certo. Aí você lê um pouquinho aqui no final que fala, Zedequias fez, no verso 19, o que não agradava ao Senhor, como Joaquim também tinha feito. Manteve a história da geração. Então, quando Deus fala que vai trazer a sua justiça, cuidado, para saber que lado que você está. É melhor estar no lado bom. Se estiver no lado ruim, a justiça de Deus é reta. Então, mesmo Deus mudando o nome dele para Jeová e minha justiça, ele ainda assim não fez aquilo que Deus estava planejando para realizar naquela vida. Vamos seguir mais um pouquinho aí para Juízes. Estou dando aqui exemplos, tá, pessoal, para a gente ver a importância dessa questão dos nomes. Juízes capítulo 6, verso 32. A gente poderia ficar a noite inteira aqui, se não falaram, tá, pessoal? A gente vai hoje até às 23h30 aqui e o Clube do Livro vai até às 3h30 da manhã, então... Exatamente, já emenda amanhã, inclusive, aqui todo mundo fica. Brincadeira. Juízes 6, 32 diz assim... Joás disse, se Gideão destruiu o altar de Baal, então que Baal se defenda. E nesse mesmo dia, Joás deu outro nome ao seu filho, chamou-os de Jerobal. Gideão significa lutador de espada, né? Gideão foi lá e desceu a lenha, destruiu várias coisas relacionadas a um paganismo que aconteceu lá. E Joás mudou o nome dele para Baal revele sua grandeza. Estranho, né? Mudou o nome para que um outro Deus revele a grandeza dele. Mas isso é muito importante, porque Deus utiliza as pessoas e utiliza as circunstâncias para que até o errado possa exaltar o nome de Deus. Eu li uma frase esses dias que fala assim, não fica muito feliz quando Deus te usa para poder falar, não que ele usou até uma jumenta. Então, assim, não fica muito feliz, não, assim, a honra tem que ser sempre para ele. Aí você fala, Felipe, isso é muito do Antigo Testamento, isso está muito longe, isso está muito Israel, isso está muito povo hebreu, está muito distante. Então vamos para o Novo Testamento. João, capítulo 1, verso 42. Nós vamos passear muito pela Bíblia, vocês estão percebendo hoje aí. João, epístola, tá, pessoal? Epístola de João, capítulo 1, verso 42. Diz assim, depois André levou Simão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse, só aqui eu paro e falo assim, imagina Jesus te olhando. Imagina se o versículo fosse assim. Depois, né, alguém, pode ser, por exemplo, Babi, levou o Filipe a Jesus. Jesus olhou para o Filipe e disse, imagina tomar aquele olho no olho de Jesus ali. Rapaz, só de pensar que está tão frio na barriga. Você é Simão, filho de João. Olha como é que Jesus fala, eu sei quem você é. Você é Simão, e eu conheço os seus pais.
seu pai, João. De agora em diante será chamado Cefas. E até tem um complemento aqui que diz Cefas quer dizer Pedro. O que significa o nome Simão? Simão significa aquele que ouve. E se a gente for olhar muito, Pedro era muito intempestivo, né? Às vezes ele ouvia, mas não escutava. E Deus vai lá e muda o nome para ele para Cefas, ou Pedro, que significa pedra. E depois ele vai falar assim, sobre ti, né, construirei a minha igreja. Então você não vai só ouvir, você vai ser alicerce. E eu começo a perguntar para você, o que Deus tem para você? Felipe, não sei. Vamos orar. Colocar diante de Deus, Deus, qual é a minha identidade? O que eu tenho que fazer para a honra e glória do seu nome? Eu sei que muitos de vocês começam a chegar naquela fase, tipo, o que eu vou fazer da vida? E pensa só na profissão. A profissão é uma pequena fatia da pizza que é toda a sua vida. A sua profissão não define quem você é, define o que você faz. Os seus hobbies também não definem quem você é, definem o que você faz. Agora, quem você é vai determinar todas essas coisas. Então, se você começar a pensar no que você é e colocar isso diante de Deus, você vai fazer muito mais escolhas acertadas. Porque quando a gente perde tempo, a gente não recupera. É o único ativo 100% democrático que Deus deu. Ricos e pobres têm 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com exceção nos bissextos, que tem 366. Não importa de onde você veio, qual que é a sua história, qual que é o seu nome, qual que é a sua renda, o que você faz, todo mundo tem o mesmo tempo. O tempo passou, não tem como voltar para trás. Então, por que essa questão sobre o nome que a gente está falando aqui hoje, né? Na tradição do Antigo Oriente Médio, né, a cultura dos beduínos, muitos deles mantêm essa questão do que significa o seu nome. Então, quando ele se apresenta, ele quer saber o que significa o seu nome. Me conte mais sobre você. Não sobre o que você faz, mas eu quero conhecer o seu nome, eu quero conhecer a sua história. E o que o seu nome diz sobre você hoje? E aí, quem já fez alguma pesquisa aí, já encontrou algum significado? Nossa, 2 mãos levantadas. Vocês precisam de mais uns minutinhos? Então, levanta um pouco mais. Aê, obrigado. Quem está pertinho um do outro aí, vira um para o outro e se apresenta, mas não falando, olá, meu nome é Felipe. Eu quero que você se apresente falando o significado do seu nome. E o outro vai ter que apresentar dizendo qual é o nome dele, o significado. Se você está em casa assistindo e tem alguém com você, faça isso também. Se você está sozinho, primeira coisa, você não está sozinho, Jesus está aí com você. Pega seu WhatsApp e manda para alguém. Fala, olha, eu estou aqui, eu queria me apresentar para você. Eu sou, e coloca o seu significado aí. Vamos ver, inclusive, quem está sozinho aí em casa, o que a pessoa vai responder. Vocês tinham que ver essa dinâmica no dia do antídoto. Tinha gente que achava que o significado era o melhor. Aí quando chegou na hora que apresentou, ele falou, não, o meu é tão assim. Alguns podem falar assim, nossa, mas meu significado que eu achei não é legal. Calma. Lembra-se que temos Deus e Deus muda a história. E mesmo se o seu significado for assim maravilhoso, que você achou top, o melhor, de novo, cuidado. Se o seu significado você está achando muito bom, Deus vai pegar e vai usar isso daí. Igual Daniel, Deus é meu juiz. Qual que é a história de Daniel? Foi levado lá em cativeiro, teve que se rejeitou a curvar diante os deuses da Babilônia. Seu significado é Deus é meu juiz, então eu quero ver se você vai me colocar realmente como juiz. Então assim, pode ficar feliz, mas fala, Deus, a parada aqui está pesada, eu vou precisar da sua ajuda. Que bom que vai precisar da ajuda dele, porque quando a gente faz sozinho, a gente faz errado. Para quem pegou um significado aí e ficou meio assim, estou com vergonha de falar meu significado, não é muito legal. Né? Tem um provérbio rabínico que diz o seguinte, que todo homem ganha 3 nomes durante a vida. E quando fala homem, a gente fala do ser humano, tá, pessoal? Primeiro é aquele que a gente ganha dos pais, que é o nosso nome de batismo na sociedade atual, aquele que está lá na sua certidão de nascimento. O segundo é aquele que a sociedade te dá. E o terceiro é aquele que ele mesmo constrói com a sua história. Então perceba que você não precisa ficar refém do nome que seus pais te deram. Porque, como disse o Vitor aqui no curso de noivos hoje de manhã, né, os filhos são só emprestados para os pais, porque os filhos são de Deus. Então você pode conhecer o seu primeiro nome aí, que foi aquele que os seus pais te deram. Mas qual que é aquele que a sociedade vai te dar? Lembra no início? Melhor é o bom nome, a boa fama, do que o perfume.
A sociedade vai te dar um nome muito por aquilo que você faz e reflete, que é esse terceiro, aquele que você mesmo constrói. E aí eu estou perguntando, hoje, pensa numa construção. Que nome você está construindo como um nome social, vamos assim dizer, né? Que as pessoas vão conseguir te reconhecer por esse nome. Por que a gente está falando sobre isso, pessoal? Vamos ver aqui, ó. A gente sabe que muito da sociedade hoje, o pessoal escolhe o nome pela fonética, né? Eu acho esse nome bonito, eu quero homenagear alguém da família e coloco o mesmo nome. Ou porque tem uma novela que o pessoal assiste e tem algum galã lá. Por exemplo, Jade, no início dos anos 2000, né, por causa de uma novela lá, saiu nascendo um monte de Jade. É bem provável que daqui a uns 18 anos, mais ou menos, esteja um monte de Neymar aí tirando carteira. Porque o pessoal, às vezes, acaba colocando. Romário, em 94, também foi outro nome. Não faça isso, né? Pergunte para Deus. Deus, quando vocês estiverem lá sendo pais e mães, a gente já fez isso, eu e a Babi. A gente falou assim, que nome que a gente gostaria de dar? A gente conversa sobre isso. A gente já tem definido o nome de um menino e de uma menina. Aí, quando a gente estava namorando ainda, a Babi teve um sonho e falou assim, olha, eu vi você trazendo um menino e não era esse nome, era esse. Eu falei, opa, vamos colocar isso diante de Deus. Então, pessoal, todas as coisas coloquem diante de Deus. Todas. E quando está relacionado à nossa vida, coloque ainda mais, com mais afinco isso diante de Deus. Então, Jacó, por exemplo. Jacó era o nome que os pais deram. Aquele que agarra o calcanhar. A sociedade deu para ele um nome com significado de enganador, porque ele adorava passar a perna em todo mundo. Inclusive, a gente vê lá que ele passou a perna no irmão para poder pegar a primogenitura. Só que Deus foi lá e falou, eu vou te dar um novo nome agora. É aquele que luta com Deus e prevalece. Então, Jacó tinha 3 nomes, vamos assim dizer. Né? Eu tenho um outro nome que foi meu irmão que me deu. Um apelido, vamos assim dizer, né? Um apelido que é um outro nome. Pelo fato de crescer e estar sempre ali ajudando em casa, ajudando meus pais, principalmente ajudando, ele me apelidou como Baruque. E alguém conhece a história de Baruque aqui na Bíblia? Só vi uma cabeça assim, não precisa nem te falar de quem é, Vanessa, né? Se você não sabe quem foi Baruque, vai ler a história de Jeremias. Baruque era secretário de Jeremias, vamos assim dizer. Um escrivão de Jeremias. Era aquele que estava com ele ali a todo o tempo. E meu irmão apelidou com esse nome porque eu estava sempre do lado dele, ajudando naquilo que ele precisava. Sempre com muito prazer, sempre com muito amor. Eu cresci assim, gostando de ajudar. Existe um termo na administração hoje assim, né, já tem alguns anos, mas que se buscam profissionais que tenham aquela capacidade de liderança servidora. Pesquisem sobre isso. Líder não é uma posição hierárquica numa organização ou dentro de um grupo. Liderança é algo que você constrói com atitudes. E uma liderança servidora não é, olha, me siga porque eu sou bonzão, eu sei como que faz, aqui atrás está a camisa 10, joga para mim que eu resolvo. Liderança servidora é aquele que vai se dispor para o time, dispor para a equipe, dispor para o grupo, para que os outros possam sobressair. É o que nós chamamos de tirar impedimentos ou tirar limitações, né? Tem até algumas metodologias ágeis na parte de gestão que utilizam esse termo, assim, o profissional tem que ser um líder servidor. E eu comecei a me encontrar nisso, assim, Deus, o que eu vou fazer da minha vida profissionalmente? Pra vocês terem ideia, na época, eu estava em dúvida entre fazer engenharia química e ciência da computação. Fiz vestibular na Federal para engenharia química e fiz na FUMEC para ciência da computação. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei assim, Deus, eu não sei e se eu passar nas duas? Como é que eu vou fazer? Eu lembro que um dia eu orei e falei assim, Deus, eu vou precisar de uma ajuda sua para saber qual que é a sua direção, porque até o momento eu não sei o que é para fazer, não tinha feito as provas ainda. Eu falei assim, vamos ver se pode ser assim, Deus. Vamos ver se a gente pode fazer um combinado aqui. Se eu passar na Federal, eu vou para a Federal. Só que não é passar. Eu tenho que passar muito acima da margem da linha de corte para eu entender que é para eu ir para lá. Se eu não passar por muito lá, quer dizer que é para eu tentar no ano seguinte. E se eu só passar no outro local, a gente faz esse si combinado aí. Pessoal, na época, a engenharia química era o segundo curso mais concorrido da Federal, numa época que você fazia a primeira etapa com 120 questões, né? E, na época, a nota de corte subiu para 90, medicina era 97, o segundo era engenharia 90. Adivinha quanto que eu tirei? 89. Era impossível tirar uma nota menor do que a média tão próxima. E quando eu tirei, eu falei assim, Deus, então não é para ir para lá.
Eu não passei por pouco, não vou ficar mais um ano estudando para poder tentar passar lá. E tinha passado na FUMEC, passei. Então, assim, estou entendendo que é para caminhar para cá. E tudo tem feito muito sentido nessa questão profissional enquanto eu tenho caminhado. Vocês podem, pessoal, colocar situações diante de Deus. Deus, eu não estou conseguindo, às vezes são meus colegas falando, meus pais falando, mas eu não estou conseguindo escutar a sua voz. A gente pode fazer uma espécie de teste aqui para eu ver que é visível isso? Me ajuda, porque eu não estou conseguindo ouvir. Tem muita coisa na minha cabeça aqui. Vocês podem colocar diante de Deus? Eu não estou falando que vocês vão colocar Deus à prova, não é isso não. Mas está trazendo assim, Deus, me ajuda a deixar a coisa mais clara aqui. Em relação a essa questão, caminhei na parte da TI, depois fiz um mestrado em administração, porque eu sempre gostei de dar aula. Então, eu fiz para poder dar aula, para poder entender um pouco mais de gestão de empresas também. E algumas coisas que eu tomei decisão lá eu formei em 2010 na faculdade, em 2013 no mestrado. Algumas decisões que eu tomei lá estão fazendo sentido agora na vida. Ou seja, Deus também não responde muitas vezes de maneira imediata o que você tem que fazer. Ele fala assim, aguarda. Aguardar também é resposta. Como diz aquela música lá da Palavra Antiga, né? Esperar também é caminhar. Então, se Deus não te respondeu claramente, primeira coisa, verifica se você não tem que passar um cotonete espiritual aí, porque ele está berrando, eu sei que não está querendo escutar. Não é nesse caso que eu estou falando. Estou falando no seguinte caso. Ele está falando, vamos caminhar mais um pouquinho, meu filho? Tipo na praia, vamos caminhar mais um pedacinho aqui, porque você precisa de passar por algumas coisas antes da gente trabalhar sobre isso. Em relação a essa questão assim, de ser secretário, né, voltando na questão lá do Baruch, olha como é que isso começou a fazer sentido até na minha profissão. Muitas reuniões que a gente vai, eu tenho até um pouco de pavor de reunião, o pessoal marca uma pauta com meia hora, discute-se outra coisa, gastou 3 horas, saiu de lá, não resolveu nada. Então, já passei por muitas situações assim. Eu comecei a anotar as coisas nas reuniões. Então, onde eu vou, o pessoal depois da reunião fala assim, o que você anotou? O que você escreveu? Deixa eu ver aí. Quais são os próximos passos que a gente tem que fazer? Nesse último ano, está fazendo muito mais sentido esse nome Baruch também nessa parte de secretário, de escrivão, agora, para mim. Eu sempre coloquei essas coisas diante de Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim nesse local? O que eu tenho que fazer de maneira que a minha identidade, a luz do Senhor, possa resplandecer aqui? E começam a aparecer características como o Felipe é responsável, o Felipe é atento, o Felipe pensa no time, porque além de fazer a ata, eu envio para todo mundo assim, uma espécie de ata de comentário. Então, pensa nas suas características, mas não com o seu olhar. Ai, Deus queria ser assim. Primeiro, Deus te fez desse jeito, não quer dizer que nasci assim e vou crescer assim, Gabriela. Mas, seguinte, se você nasceu desse jeito, Deus, não quero saber por que o Senhor me fez assim. Mas, dado que o Senhor me fez, como que eu posso utilizar essas coisas para o seu reino? E quais são aquelas que eu preciso de melhorar, porque eu sei que eu posso tropeçar em mim e posso ser pedra de tropeço para os outros. Porque todo mundo tem que melhorar alguma coisa, mas todo mundo também tem seus pontos fortes. Quais são os seus? Descubra os dois. Porque o ponto forte ali vai ser onde Deus vai te usar. O ponto fraco vai ser onde Deus vai querer agir ali em cima de você. E é onde você vai dar testemunhos e você vai poder falar várias coisas onde o que Deus tem feito com você. Vamos voltar aqui para a palavra, Isaías 4:1. Vamos voltar no Antigo Testamento. Isaías 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, nesse dia 7 mulheres vão agarrar um só homem e dizer, nós mesmas arranjaremos a nossa comida e roupa, dê-nos apenas o seu nome, livra-nos da vergonha de não sermos casadas. Tem uns versículos na Bíblia que você fala assim, gente, eu já li Isaías, mas não estou lembrado desse versículo. Quando a gente para num contexto assim, às vezes faz mais sentido. Vai chegar um momento que 7 mulheres vão agarrar um nome. A gente tem nosso trabalho, a gente tem o nosso sustento, mas, por favor, nos dê um nome. Nos dê o teu nome. Essas mulheres já tinham carreira, já tinham o propósito mundano. Olha, mas eu preciso de uma identidade, eu preciso de um significado. O que eu faço com isso tudo aqui? Sendo que isso tudo aqui não está sendo nada, mas me dá o seu nome, eu só preciso disso. O só preciso disso é a essência, é a identidade. Então, o que significa dar nome a alguém? Se dar nome a alguém é autoridade. Por isso que a gente vê na Bíblia o quê? Deus mudando o nome, é o faraó mudando o nome. Não chega um escravo para o outro e fala assim, eu vou mudar seu nome. Os dois vão cair na pancada ali. É alguém com autoridade que chega. Por isso que os pais que dão nome aos filhos. Fala assim, a gente não vai dar nome a ele não, quando ele crescer ele dá um nome. Na nossa sociedade isso não acontece. Existem algumas sociedades que, quando a criança chega numa certa idade, ela pode até escolher o nome dela. Não é o que acontece no mundo ocidental que nós vivemos. Vamos abrir lá em Gênesis de novo, vamos voltar.
Estava lá no Novo Testamento, vamos começar a voltar um pouquinho aqui. Gênesis 41, verso 45. Vamos falar sobre essa questão da autoridade, o que significa dar nome a alguém, né? Gênesis 41, verso 45 diz assim: Depois o faraó deu o nome de Zafenate-Paneia a José. Também lhe deu por esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote da cidade de On. Assim José ficou governando todo o Egito. Então nós temos ali faraó mudando o nome de José. José significa aquele que acrescenta, e ele realmente, quando a gente vê a história dele ali, ele era um filho diferente, que Deus tinha planos específicos para ele, e por causa disso ele acabou entrando em muita confusão. E depois Deus muda, por meio de faraó, o nome dele para Zafenate-Paneia, que significa mantenedor da vida. O que José foi fazer no Egito? Interpretar o sonho do faraó e falar, vão vir 7 anos muito bons e 7 anos muito ruins. Nos 7 anos muito bons, guarde X%, para que nos 7 anos ruins vocês tenham alimento. E todo mundo ia lá buscar mantimento, mantenedor da vida. Olha o significado desse nome atuando naquilo que José ia fazer. José não sabia, né? Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo 2 vezes, passou diversas situações péssimas, mas Deus tinha um plano para ele. Daniel, vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, versos de 6 a 7. Aqui vai ser um combo, Daniel e sua turma. O pessoal estava lá, né, ser levado em cativo, tinha um grupo lá que foi escolhido, iam ficar 3 anos ali estudando e conhecendo da cultura da Babilônia, para depois servir ao rei da Babilônia. Então, lá no Daniel 1, verso 6, diz: Entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os quais eram da tribo de Judá. Verso 7. Mas Aspenaz lhes deu novos nomes. Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael foi chamado de Mesaque e Azarias foi chamado de Abedênego. Aí você lê a Bíblia e passa isso direto. Mudou o nome aqui, deixa eu seguir. Gente, quando você parar diante do nome na Bíblia, busque o significado, que você vai entender muito mais o que está acontecendo ali. Mas muito mais mesmo. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. E qual foi o nome dele lá? Beltesazar, significa príncipe de Bel. Aí você vê alguém, no caso ali o rei da Babilônia, mudando nomes para a realidade da Babilônia. Não foi Deus mudando, foi a sociedade mudando. Mas Deus ficou assim, peraí que eu tenho uma razão do seu nome. Deus vai ser seu juiz e Deus vai fazer justiça onde você está. Só que espera. Então, às vezes, a nossa identidade, a gente vai passar por um período de vale, que a gente não vai entender, vai acontecer alguma coisa, pode acontecer alguma coisa socialmente, no nível social que a gente não vai entender, mas aguarde, caminhe, confia que aquele que é maior que todas as coisas está com você. Temos ali também, Ananias, significa Jeová é misericordioso, só que eles estavam entrando num cativeiro. Foi mudado para Sadraque, amigo do rei. Então, a gente vê ali como que esse nome o rei mudou para mostrar que aqueles jovens realmente estariam próximos dele. Misael significa quem é o que Deus é. Do tipo assim, quem é maior do que Deus, né? Deus é maior do que todas as coisas. E mudou para Mesaque, quem é como Acu. E Acu era um deus da Babilônia. Então, tentou pegar a identidade do povo de Deus e colocar numa coisa parecida com a do mundo. Gente, aquilo que é parecido com o de Deus não é de Deus. É parecido. Parecido não é, que se fosse seria igual. Então não troque a sua identidade por algo parecido com aquilo que a sociedade acha que é bom. Busque a sua identidade para aquilo que Deus sabe que é aquilo que Ele deseja ser. E temos aí Azarias, que significa Jeová é o meu socorro. Olha os nomes dessas pessoas, pessoal, quando elas se apresentavam. Estavam no meio de um cativeiro. Olha o significado, a esperança de que Deus estava olhando ali e eles estavam vendo o rei mudando o nome deles para outras coisas absurdas. Para Abedênego, servo de Nebo. Ou seja, você vai servir aqui outra entidade. Não é para desesperar, mas para entender onde estão firmadas as suas raízes. Nome e vida andam juntos, né? Ter um nome na Bíblia significa ter um significado. Quando a gente fala na Bíblia, igual fala lá, por exemplo, vocês podem abrir em Êxodo 32. Moisés está lá
discutindo com Deus, né? Era o intermediário ali no povo. E Moisés fala, vou até ler lá direitinho para não falar errado aqui com vocês. Êxodo 32, 32. Vamos lá. Mas agora, tá lá. E Moisés subiu até o Senhor e disse: por favor, Senhor, ouça-me a súplica. Este povo cometeu um grande pecado. Eles fizeram deuses de ouro para adorá-los. Mas agora, peço que perdoe os seus pecados. Se o Senhor não os perdoar, apague também o meu nome do livro que escreveu. O que significa apagar o meu nome? É simplesmente pegar um papel e passar uma borrachinha. Quando a gente fala sobre isso, pode me aniquilar, pode matar. Eu não quero existir mais. Olha a posição de Moisés. Perdoa, mas se você não perdoar, olha, pode me matar, me tira dessa aqui, porque o que esse povo fez é inaceitável, eu não quero continuar desse jeito. Então me tira, que aí o Senhor traz a sua justiça para lá, mas também pode me matar, se for o caso. Então, quando Deus fala que escreve o teu nome no livro da vida, Ele está falando de uma identidade para você, de uma nova identidade, de uma nova Jerusalém que vem. E quando fala que vai riscar o seu nome do livro da vida, ou riscar alguma coisa do livro, excluir o meu nome, apagar o meu nome, significa deixar de existir para aniquilar, né? Então, um novo nome para a nova eternidade. A gente está indo aí, foi lá em Gênesis, a gente pode falar sobre isso lá em Apocalipse, para vocês verem que Deus fala sobre essa questão do nome em todos os livros, né, em todas as Escrituras. Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Apocalipse, capítulo 2, verso 17, diz: aquele que ouve, obedeça ao que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei do maná escondido e também uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha haverá um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ou seja, todos receberão, além de um novo nome, uma nova identidade diante de Cristo. Porque aqui nós estamos caídos, nós estamos no pecado. Então Deus tem para a gente um novo céu e nova terra, e uma pedrinha, um novo nome que Ele vai te entregar em mãos e só você vai conhecer, só Deus conhece, só Ele conhece também. Felipe, mas isso é lá na eternidade. Você está falando que a gente tem que pensar na identidade aqui e aqui na terra. Como é que a gente faz? É maravilhoso pensar no futuro, que virá, mas a gente tem que pensar como é que vai ser essa caminhada. Então vamos lá em Atos. Nada melhor do que a gente ir para Atos, que é a igreja ali realmente sendo concebida e sendo implantada. Atos capítulo 13, verso 9. Gente, as Escrituras falam sobre qualquer assunto que você quiser. Você pode pesquisar aí. É só você pesquisar de maneira correta. Mas vai falar sobre qualquer coisa que a gente queira, que a gente precisa de ouvir. Então, Atos capítulo 13, verso 9, diz o seguinte: então Saulo, que também é conhecido como Paulo, cheio do Espírito, olhou bem firme para Elimas e disse. E aqui é interessante a gente ver que Saulo também era conhecido como Paulo. Então, às vezes a gente tem tantas coisas na cabeça assim, que a gente escuta e acha que aconteceu. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Aqui não fala que houve uma mudança. O que a gente tem é Saulo, também conhecido como Paulo. Era muito comum que naquela época quem era cidadão de Roma tivesse dois nomes, né? Então, alguns falam que provavelmente o nome dele poderia ser Saulus Paulus, né? E o que significa Saulo? Aquele que foi concebido por meio de orações. Então, bem provável que os pais ali de Paulo tenham orado para que ele fosse concebido, né? Talvez, isso aqui é uma suposição, tá, pessoal? Uma licença poética que eu estou fazendo aqui, isso não está escrito na palavra, não. Mas a partir desse momento, ali na Bíblia, começa a ser chamado de Paulo, que significa de baixa estatura. E se tem algum Paulo nos ouvindo aí, fica tranquilo, não fica triste, não. Você pode ser um Paulo bem grandão fisicamente, mas não é nesse sentido aqui. Deus escolheu alguém chamado Paulo, que significa de baixa estatura, para poder fazer diversas coisas naquele tempo. Então, Deus pode usar o seu nome, como diz a palavra, né? As coisas do mundo, as coisas de Deus são loucas para o mundo. Como é que alguém de baixa estatura vai fazer tudo aquilo que Paulo fez? Se a gente for para 2 Coríntios, vamos continuar aqui um pouquinho com Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Paulo também falando aí. Tenho me tornado um tolo, mas vocês me obrigaram a isso. Vocês deveriam falar bem de mim, pois em nada sou inferior a esses superapóstolos, embora eu não seja nada.
Guarda isso aí que a gente leu aqui, ó. Paulo está tendo uma discussão ali com o pessoal de Corinto e falou assim, olha, eu não sou inferior a nada esses super apóstolos que vocês estão falando aí. Guarda essa mensagem de Paulo. Vamos para 1 Coríntios agora. 1 Coríntios 15, 9. Vai guardando umas coisinhas na cabeça aí, pessoal, que a gente vai concatenar tudo isso. 15, 9. 1 Coríntios 15, 9 diz, porque eu sou apóstolo menos importante e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Então, se numa carta ele fala que não se compara ao superapóstolo, agora ele já está falando o seguinte aqui, olha, eu não mereço nem ser chamado de apóstolo. Paulo está começando a entender um pouquinho assim, olha, baixa a bola aí, Paulo. Quer ver como é que essa história continua? Vamos lá para Efésios. Imagina a jornada de Paulo, gente. Efésios 3:8. Alguém que era assim, o ápice do conhecimento na palavra do Senhor, perseguia os cristãos, tendo uma virada ali, assim, Paulo, você tinha um status social muito grande, agora você vai vir aqui para o reino, vai ficar pequenininho, porque os menores vão ser os maiores. Efésios 3:8 diz o seguinte, eu sou aquele que tem menos importância entre todos do povo de Deus. Aí Paulo já desce mais uma prateleira do supermercado ali, ele já sai do apóstolo para eu sou o menor do povo de Deus. Imagina as lenhadas que Paulo devia tomar na intimidade do quarto ali com Deus. Paulo, diminui aí um pouquinho, Paulo. Eu que tenho que te usar, não é você que tem que ser exaltado. E a gente vai lá para 1 Timóteo. 1 Epístola de Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 15. Já começa diferente. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, que é aquele que me tem fortalecido, pois ele me considerou fiel e me escolheu para servi-lo. Já começa numa introdução do tipo, olha, não estou me comparando com os outros, eu estou olhando para Cristo. Ele me fez tudo isso, apesar de eu ter falado mal dele no passado e de tê-lo perseguido e insultado. Ou seja, Paulo reconhecendo que o que ele fez no passado foi, vamos dizer assim, errado na ótica após a mudança que Deus trouxe para a vida dele. Mas eu obtive misericórdia, pois agi sem saber o que estava fazendo, uma vez que não tinha fé. Paulo está batendo nele mesmo, na história que ele tinha construído. A graça do nosso Senhor foi muito grande para comigo, e com essa graça vieram a fé e o amor que estão em Cristo. Verso 15, isso é verdade e deve ser completamente aceito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos eles. Estava se comparando com o superapóstolo, depois com os outros apóstolos, depois com o povo de Deus, e Paulo termina a jornada dele se comparando com os pecadores. Olha Deus construindo a identidade de Paulo pela ótica de Cristo, de Deus, e não pela ótica do mundo. Então, lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, essas cartas foram escritas lá mais ou menos de 53 a 57 depois de Cristo. Já Efésios, mais ou menos, já estava preso lá de 58 a 62, ou seja, alguns anos, 4, 5 anos se passaram. E depois a carta de 1 Timóteo, que é uma carta pastoral, foi de 62 a 65. Então, Paulo, descrevendo essas coisas, a gente lê ali versículos, passa muito rápido, mas foram de 12 a 15 anos para ele ter essa consciência e baixar a bola. Quantos anos será que nós precisamos para entender o que Deus está querendo fazer com a gente? Nessas horas, a gente escuta, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nesse sentido, a gente tem que seguir realmente muito Paulo. Também, dentre outros, mas enfatizando esse. Então, como reflexão, como tem sido a sua trajetória na Terra até agora, pessoal? Com quem você tem se comparado? É com o outro? Ou você tem buscado saber assim, Deus, quem que eu tenho que ser aqui na Terra, que eu quero me comparar com isso, para eu saber como que eu estou indo. Claro que o nosso foco é sempre comparar com Jesus, mas o que eu tenho que ser, porque eu quero caminhar nessa direção, porque se eu caminho em outras direções, eu vou ficar cada vez mais distante disso. A gente tem uma genealogia, se a gente for lá em Gênesis 5, estamos caminhando para o final, tá, pessoal? Prometo que não vai ser até 11h30 mesmo, não. Gênesis 5. A palavra coloca até um título aqui, os descendentes de Adão. E se você for ler o capítulo 5 todo, você vai ler passando o olho, correndo. Fala assim, nossa, esse capítulo aqui é só história. Mas lembra que na Bíblia não é só história.
Ele vai falar que esse é o livro da história de Adão e conta toda a genealogia de Adão até chegar em Noé. Aí você fala, vou pular isso aqui porque eu já entendi que tem essas pessoas aqui e virar a página. De novo, encontrou um nome na palavra do Senhor. O que esse nome significa? Então ele vai passar lá de Adão, que gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Malalel, que gerou Jared, que gerou Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Aí você fala, beleza, terminei o capítulo 5, terminei de a leitura da palavra de hoje, que eu tinha que ler um capítulo. Vou lá fazer as minhas coisas. Não é leitura de código de barra, tá, pessoal? Aplicou ali, né, o scanzinho, leu tudo e foi embora. Não. Isso aqui foi até um comentário que a pastora Elis trouxe lá no nosso antídoto. Se a gente for pegar a sequência desses nomes, olha o significado. Adão significa homem, Sete significa escolhido, nomeado ou colocar como definitivo algo, Enos significa humano, mortal, Cainã significa adquirido, possuidor, e algumas traduções falam que significa algo ruim que vai acontecer. Malalel significa o santo Deus ou o Senhor. Jared significa descida, descendência. Enoque significa andou com Deus, né, que foi até arrebatado, significa dedicado e consagrado. Matusalém significa, tem o significado de sua morte estará juízo. Lameque, que fica abaixo, pobre, sem esperança. E Noé significa descanso, alívio e conforto. Eu não tenho fluência no hebraico, mas se a gente colocar isso numa sequência, olha como é que fica. Um homem foi escolhido para ser mortal, possuidor de toda a santidade de Deus, que descerá. Ele andou com Deus, vai ser consagrado, sua morte trará juízo àqueles sem esperança, trazendo alívio e conforto. Essa genealogia de Adão até Noé conta a história de Cristo, no capítulo 5 de Gênesis. Para a gente ver como que Cristo aparece no Antigo Testamento. A graça aparece no Antigo Testamento. O Espírito Santo aparece no Antigo Testamento. Agora, será que a gente está com os ouvidos abertos para poder ouvir isso? Às vezes, a gente não vai entender o que Deus vai fazer com a gente, porque a gente participa de um arco muito maior da história. Como é bem provável que essas pessoas que nós citamos aqui não entendiam num contexto geral o que era, mas eles tinham uma esperança. Então é muito provável que você seja parte de um arco, de algo da história que Deus está construindo. Eu não sei dizer se é no início, se é no meio ou se é no final, mas você faz parte. A pergunta é, qual o arco da história que Deus quer te usar para poder construir algo? Não sou eu que vou conseguir responder isso, não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, e nem vai ser você procurando por dentro de você. Lembra lá do início do labirinto. Você não vai conseguir encontrar isso. Você vai conseguir encontrar isso em Deus. E aí você fala assim, Felipe, como que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro, foi a primeira pergunta que a Babi fez antes da gente namorar, numa situação específica. Ela perguntou assim, como é que você conseguiu sair da oração? Como é que você conseguiu sair dessa situação? Eu falei assim, olha, pode parecer batido, principalmente no meio evangélico, mas foi ler a palavra e orar, tá? Não tem muita coisa que você pode fazer além disso não, assim, número de ações, né? E realmente tinha me ajudado muito e realmente ajudou a Babi naquele momento. E você, o que você vai fazer? A gente falou aqui sobre várias coisas em relação à adoração. Nosso irmão falou assim, eu escrevi uma adoração a Deus que partiu do meu coração. Aquela canção mostra da identidade de quem ele é em Cristo. Canção belíssima, por sinal, irmão. Maravilhosa. Se você não orar e não buscar, você vai trocar o seu foco e o que é importante para você por coisas do mundo. E, de novo, aquilo que parece bonito para o mundo, pode ter certeza absoluta que é um sepulcro caiado. Está podre por dentro. Você vai trocar a sua essência por alguma coisa que parece boa, mas está podre. Eu não sei quanto a vocês, mas aí você pega uma maçã assim bonita, dá uma mordida, lá dentro está marrom, está podre, você até cospe. Imagine você como um sabor para Deus. Deus te coloca na boca e fala, ou Ele te coloca na boca e, como fala em Apocalipse, vomita. Aí eu queria que fosse projetado aqui, por gentileza. Quem está em casa também vai poder fazer, de novo. E quem está aqui pode pegar os celulares novamente. Pode bater nesse QR Code aí. Esse QR Code vai te levar para um PDF. Se der algum problema, eu também mando aqui no grupo de jovens, tá? Já até fazer isso aqui. O bom da tecnologia é isso, né, pessoal?
Cadê jovens? Vamos mandar aqui. Se você está no nosso grupo de jovens, você também vai receber agora. Um arquivo chamado aí Declaração Pessoal. Leia com calma isso em casa, pode começar a ler agora. É uma dica que eu dou, tá, pessoal? Não existe receita pronta, não existe bala de prata, uma coisa que serve para tudo a não ser buscar a Deus. É a única bala de prata que existe, ler a Bíblia e orar. Mas às vezes a gente fica perdido de como que a gente faz as coisas. Então, além de orar e de buscar a Deus, começa a refletir em algumas situações. Começa a colocar no papel. Tira da sua cabeça. A Joyce Meyer tem vários livros que falam do campo de batalha da mente. Se a gente quiser resolver as coisas na mente, a gente vai perder essa batalha. Porque o inimigo, ele sabe muito bem como utilizar as emoções humanas. Ele sabe muito bem como usar as situações para deixar a gente bem desconfortável, sem esperança. Ele está aqui nesse mundo há muito mais tempo que a gente. Depois, quem quiser ler um livro bem interessante sobre isso, do C.S. Lewis, chama Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Então, não queira lutar de igual para ele e você, na sua humanidade, que você vai perder no primeiro round. Com 5 segundos, você vai ser nocauteado. Agora, se você chama Jesus para estar junto com você, a coisa muda. Nesse arquivo que está aí sobre declaração pessoal, que vocês possam fazer um exercício, isso não vai ser construído hoje à noite, 100%, isso não vai ser construído até semana que vem, isso é para vocês construir ao longo da vida. Comece a colocar no papel o que vocês são, em primeiro lugar. E isso vai demorar um tempinho, se a gente não está acostumado a pensar nisso. Você pode começar aí com aquilo que você começou hoje aqui. Qual que é o significado do seu nome? Eu sou Felipe, amigo dos cavalos, ou que cuida dos cavalos. Sou filho de fulano e fulano, tenho um irmão assim, assim, assado. Ou uma irmã, estou numa família assim. Aí a gente tende a falar, eu gosto de fazer, não coloque isso não. Busca na essência. Quem você é. Busca na palavra. Você tem um versículo que Deus te deu falando o que você é? Busca de Deus e fala assim, Deus, quem eu sou diante de ti na palavra? Me revela isso na palavra. Lembra que tudo que a gente está falando aqui é para um significado maior. Então, pensa naquele versículo. Porque Jesus amou de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito. Então, assim, Deus, por quê? Qual a razão de eu estar aqui? Tem um significado, eu quero saber por que eu estou aqui nessa família, por que eu estou nessa faculdade, por que eu estou nessa escola. Não um porquê para te alimentar uma resposta do tipo, agora eu entendo tudo. A gente não tem que entender tudo, tem que deixar nas mãos de Deus. Deus, eu estou entendendo. E como que o Senhor vai me usar? E o que eu tenho que fazer? Então, a sua profissão, aquilo que você vai fazer, é o que? É a última coisa. É a cereja do bolo. Mas não existe cereja no bolo se não existe bolo. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar e finalizar aqui? Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. Como a tua palavra diz lá, o que eu vou dizer para o povo, diga apenas que eu sou. Pai, que a gente possa confiar no eu sou, aquele que é justo, aquele que é amor, aquele que é eterno, aquele que batalha por nós, aquele que tem um propósito para nós, aquele que está adornando a igreja para estar preparada para o grande dia. Pai, grandes são as tuas qualidades, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, foi aquele que venceu a morte, aquele que vai abrir o livro. O Senhor é tantas coisas, Pai, que a gente possa buscar na essência do Senhor o que nós somos e que o Senhor tem preparado para cada um de nós, porque cada um de nós temos um propósito, Deus. Revela-nos qual é esse, na busca diária, na oração, Deus. Coloque pessoas no nosso caminho que sejam luz e que sejam instrumentos do Senhor, para que a tua igreja cresça unida, cresça junta, um ajudando aos outros, Pai, para tudo ser para a honra e glória do Senhor. Pai, que a gente tire os olhos do mundo, as referências do mundo, que são referências efêmeras, são referências por causa de dinheiro, por causa de status, Deus, que estão aqui hoje e amanhã são nada.
Que a gente busque do Senhor, Pai, aquilo que é eterno. Que a gente possa, Deus, caminhar essa jornada, como Paulo falou, corri a carreira, guardei a fé, e que a gente possa, no final da vida, ter um bom nome melhor do que o melhor perfume existente nesse mundo. De novo, Pai, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, porque nós entendemos que fazemos parte, Deus, de algo que o Senhor está construindo. O Senhor podia fazer todas as coisas sem a nossa participação, mas o Senhor escolheu e falou: eu quero te usar para poder fazer a minha obra. Eu quero usar esse barro para poder fazer uma obra. Deus, que o Senhor nos use e nos molde de acordo com aquilo que o Senhor deseja fazer. Que a gente não seja impedimento para a realização da Tua obra aqui na terra. Que a gente não seja, Deus, impedimento para poder alcançar as pessoas, Deus, para poder trabalhar, dizer da Tua palavra, ser amor para as pessoas, Pai, que a gente seja amor, mas um amor com significado, Pai, não aquele amor que é docinho, que é açúcar, Deus, porque a gente não foi ser chamado para ser açúcar na terra, a gente foi chamado para ser sal, é para dar gosto, e o sal quando está muito ali tem que incomodar, e é isso que a gente tem que fazer, Deus, que a gente não fique conformado com esse mundo, que a gente não coloque os olhos naquilo que nós vamos fazer, nos nossos planos, nos nossos planejamentos, mas que a gente entenda o planejamento do Senhor, naquilo que é a essência, naquilo que é a verdade, naquilo que é o caminho, naquilo que é a vida, Pai. Que o Senhor possa trazer o coração desses jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite, que estão aqui na igreja, que estão também nos acompanhando online hoje, Pai, ou que vão assistir depois dessa gravação. Que o Senhor possa começar a tocar, Deus, e trazer neles ali o fio desse início desse novelo, Pai, para eles buscarem a identidade, para eles buscarem Deus e serem realizados no Senhor. E não na realização de pais, de primos, de amigos, da sociedade, mas a realização do Senhor. Se a gente realizar aquilo que o Senhor tem para nós, a gente vai estar realizado 100%, Pai. Guarda-nos nessa noite, leva-nos com paz e segurança para casa, Deus. Abençoe o Clube do Livro agora que vamos ter e abençoe esses jovens, Deus, para que eles saiam aqui da comunidade cristã da Zona Sul até os confins da terra, levando a identidade do que é ser alguém, um pecador salvo pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo, até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém.